No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, com o inconfundível cheiro de pão fresco na cozinha, nos braços de sua família e à idade de 79 anos, o brilhante médico e cirurgião Antônio Oliveira. Seu nome, sempre associado a palavras como compaixão, dedicação e coragem, foi uma luz no mundo da medicina e no nosso pequeno vilarejo de Água Clara, em Minas Gerais. Antônio nasceu naquele lugar, na casa que seus avós construíram com mãos e coração, em 1942. Filho do sertanejo médico Manuel Oliveira e de Maria Antônia, uma dona de casa amorosa e carinhosa, cresceu entre os solares e o pátio da casa familiar, onde _start assistia aos primeiros passos do pai na profissão. Desde pequeno, sempre demonstrou um interesse inata e inquebrantável por ciência e medicina. Aos 18 anos, ingressou na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, onde se graduou em 1967. Seu sonho era ser cirurgião e ajudar as pessoas, mesmo que isso significasse escolher uma vida dedicada ao trabalho, às horas longas e a sacrifício. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Antônio foi professor e mestre de gerações, e suas aulas eram mais uma vez um testemunho da paixão pela medicina e pelo conhecimento. Seus alunos sempre lembrarão o gesto do professor, sentado em sua poltrona velha, ensinando as fundações do seu ofício com a visão de um que não só sabe, mas vive a medicina. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz pela trajetória marcada pela paixão pela medicina, pelos pacientes e pela solidariedade. Seus alunos se tornaram médicos de grande sucesso, mas sempre lembraram que o verdadeiro campeão era seu professor, Antônio Oliveira. Nos dias de sol e açafrão, ao lado do rádio de pilha, Antônio descobriu uma paixão pela música clássica, se tornando um apaixonado por Bach, Beethoven e Mozart. A vida era música no sobrado antigo, onde o relógio de cuco batia metronômico no salão, enquanto o vento sussurrava pelas janelas abertas. Mas, além do trabalho e das paixões, Antônio era também um homem humano, que teve de enfrentar a tragédia da perda da audição em 1986, após um acidente na clínica onde trabalhava. Foi uma mudança significativa na vida dele e sua família, mas Antônio continuou a lutar, adaptem-se ao novo cenário e provando que os obstáculos são apenas desafios para serem superados. Antônio Oliveira foi lembrado em rádio, televisão e jornal como um homem dedicado à medicina e à vida, um cirurgião que deixou marco na história da profissão. No seu último aniversário, a comunidade de Água Clara o homenageou com uma exposição em seu nome, onde sua vida passava a ser contada através das fotografias e dos olhares de quem conheceu. E agora que ele está desaparecido do mundo físico, Antônio Oliveira continua presente em nós, nas estrias da vitrola antiga, nos discos riscados na prateleira do ateliê, nas neblina da manhã sobre a horta, no xícara de café forte no copo de vidro grosso. E, acima de tudo, em cada vida que ele ajudou a salvar e cujos sonhos continuam sendo feitos realidade por causa do seu legado e dedicação à medicina. Ele será lembrado como um homem que sempre sentiu ver o lado mais brilhante de tudo, que sempre acreditava em si mesmo e no potencial da vida. E, por fim, ele será lembrado pelo gesto mais marcante de sua vida: plantar um vinhedo, cujos frutos maduros deram a vida a muitas pessoas. A senhora Maria Augusta da Silva, nascida em Vale Verde, no estado de Minas Gerais, faleceu ontem, aos 85 anos, em sua casa na capital paulista. Filha de pequenos produtores rurais, crescerá entre os campos e as lavouras da região mineira, onde aprenderá a valorização do trabalho, a amizade e o respeito pela natureza. Elaborara seu sonho aos 7 anos, quando soube que era médica. Aquela mulher que vinha às suas visitas no povoado de Água Clara, que cuidava dos doentes com tanta atenção e carinho. A partir daí,
sua vida foi marcada por um único objetivo: ajudar as pessoas. Com 23 anos, graduara-se em medicina na capital mineira e logo depois retornará à sua terra natal, onde trabalhará durante 20 anos como médica da rede pública. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária, sendo reconhecida também como médica do povo. Em suas horas livres, ela cultivava orquídeas e escrevia poemas para lembrar a beleza da vida. Seu jardim era uma floresta de flores e plantas, que ela cuidava com tanta paciência e dedicação. Suas flores eram um reflexo do amor e carinho que tinha por sua comunidade. Em 1997, sofreu a triste perda de seu marido, um professor de história aposentado, em um acidente de carro na BR-381. Maria, então viúva, continuou dedicando-se à medicina e ao voluntariado, incentivando a leitura entre os jovens da região e ajudando com o abastecimento de alimentos para crianças carentes. Em 2012, Maria foi homenageada como professora emérita pela cidade de Pedra Branca por seu trabalho incansável no ensino e na promoção da cultura entre a juventude. No programa Gente que Faz, ela foi destacada como referência para todos os brasileiros pelo seu exemplo de vida dedicada ao serviço do próximo. A senhora Maria Augusta morreu em sua casa, rodeada por suas flores e livros preferidos. Seu corpo descansava em cama, envolto na luz que entra pela janela do quarto, o mesmo sol que iluminara seus dias de trabalho e amor. E, como ela teria querido, o jardim continuará a florescer e as suas palavras serão lembradas em rádio, televisão e jornal. Careça muita paciência para cuidar do que é meu, mas amo tudo que fiz. Na verdade, Alexandre Nero é mais do que uma estrela no céu da televisão brasileira. Ele é uma luz incandescente em um mundo de sombras. Sendo um ator, cantor e compositor, ele encanta o mundo com a sua presença vibrante, marcada por uma capacidade única de se transformar em cada personagem que interpreta. E, como é típico nossa terra, seu talento multifacetado não só lhe rendeu sucesso e reconhecimento, como também o consolidou como um símbolo da criatividade e autenticidade na arte brasileira contemporânea. Ele nasceu em uma cidade do sertão nordestino, onde a música é a alma e o futebol a paixão mais fervorosa. Ainda criança, ele Aureda entendeu que a vida é um teatro, onde cada pessoa tem seu próprio ato. Com isso, ele aprendeu a se esconder nas sombras, observando e absorvendo tudo que podia da vida ao redor. Mas a sua paixão pela arte era tanta que não conseguia mais ficar parada. Ele teve de seguir adiante, buscando sonhos na metrópole. E assim, chegou à cidade de feitiços e contradições, o Rio de Janeiro. Aí, em meio ao caos da vida urbana e das ilusões quebradas, ele encontrou seu lugar no mundo. Naquele cenário vibrante, ele se transformou em um verdadeiro poeta que canta com a sua voz e também com o corpo, transmitindo emoções complexas e intensas, como apenas ele sabia fazer. E é que Alexandre Nero não é apenas um artista, mas uma espécie de camaleão cultural brasileiro. Seu talento versátil o transforma em tudo, em um cantor que encanta com suas músicas originais, em um ator que se transforma em cada personagem, e até em um compositor que cria mundos inteiros com seus melodiosos hinos. E ainda assim, sua verdadeira arte reside na capacidade de unir o mundo interior com o exterior, fazendo com que as coisas mais simples se tornem extraordinárias e as grandes emoções se transformem em obras de arte vivas. Porque Alexandre Nero é um artista que vive e respira arte, e a sua presença nos palcos ou no estúdio de gravação é tão vibrante quanto o marabário dos carnavais ou a paixão pelo futebol brasileiro. E por isso, ele se tornou um símbolo do espírito brasileiro e uma referência para quem quer seguir os sonhos em terras de amor e esperança. Porque ele é mais que um ator, cantor e compositor, ele é um símbolo da autenticidade, da criatividade e da beleza da vida. No coração da cidade, onde os céus são de azul tão intenso que parece pintado à mão, surgiu o espírito criativo de Alexandre Nero. Nascido em um inverno frio, mas com sol veneziano nas janelas do mundo, ele nasceu para compor o Canto dos Anjos no Vale Paranense, onde as colinas se amam e a música é sagrada. A sua família era um abraço fechado, uma aliança entre paredes que abrigavam sonhos e lágrimas, cantos e risadas. Eram eles, os amados heróis de seu primeiro poema, os primeiros melodias de seu primeiro canto, a primeira harmonia de sua vida.
Eles criaram um mundo onde a música era a alma da casa, onde o violão era o pé da escada que subia para o céu, e a voz era o sonho que se desprendia das sementes do coração. A infância de Alexandre foi emoldurada por tardes de brincadeiras na rua, onde as crianças desbravadoras dançavam a samba da vida e o bebê arco-íris cantava ao violão do amor e da liberdade. Eram dias de sol e chuva, de luar e brisa, e ele, um menino carismático e vivo como uma canção, vivia esse mundo emoção como se tivesse nascido para isso. A música era o mar da sua infância, o mar que o levava à descoberta de si mesmo. A cada batida do violão, a cada nota dita com voz clara e vibrante, ele percebia que a música era mais do que um hábito, era uma passagem pelo tempo e pela vida, era o teor da sua alma. Era nessas noites de festas escolares, onde os meninos eram guerreiros e as meninas rainhas, que ele despertou a sua aptidão para cantar e compor. Era lá, sentado em torno do mesmo violão que tinha ouvido desde criança, que revelou seu verdadeiro dom de música e canto. A sensibilidade artística natural que ele possuía era como uma flor que crescia nas sombras da sua alma, abrindo-se em belezas inéditas quando a luz do amor caiu sobre ela. E a grande facilidade de se expressar diante das pessoas era um dom, um presente do destino, uma ligação com o mundo que o levava aos momentos mais belos da vida. E assim, nas ruas e noites de Curitiba, Alexandre Nero encontrou-se e descobriu seu verdadeiro amor pela música, pelo canto e pelas palavras que transformam a vida em poesia. E hoje, anos mais tarde, ele continua compondo o canto das almas que _start assista. No Brasil, onde o sol é uma canção e o vento toca violino. Ele é uma luz que ilumina as noites do futuro, uma voz que canta a história da vida, uma música que se encha dos corações que _start assista. De quem _start assista. Ouvir em seu canto. E sua música vive para sempre, como um sonho emocionante e um refúgio seguro, em cada batida do coração e em cada nota da vida. Em um mundo encantamente enigmático, onde as sombras dançam em harmonia com a luz, Alexandre Nero vivenciou suas primeiras emoções, transformando-as em pinceladas coloridas sobre o canvas da vida. Em uma época marcada por incertezas e dificuldades, ele se lançou às artes com a fé desbravadora de um navegador que busca o horizonte no abismo das ondas. Nas ruas labirínticas da adolescência, as oficinas de teatro se revelaram como esconderijos mágicos, onde o talento germinava em silenciozinho e os sonhos eram cuidados com a mesma delicadeza que um jardineiro abre os pétalas de uma rosa. Cursos de música adicionaram mais brilho aos seus horizontes, enquanto apresentações amadoras deslumbravam o céu da juventude com a espécie de estrelas que apenas o arte cria. Mas, como em qualquer caminhar pelo sertão, Alexandre enfrentou dificuldades financeiras e o frio abandono institucional. O deserto parecia-se tão infinito quanto a beleza do seu sonho, e o vento carregado de areia parecia ameaçar tão ferrenhamente as suas aspiras como se tivessem sido feitas de papel macho. Mas ele seguiu adiante, impulsionado por professores que acreditavam em sua força e amigos que, ao ver a luz da paixão em seu olhar, decidiram ser seus guias no caminho das estrelas. E, assim, as primeiras experiências de Alexandre com grupos teatrais e musicais estudantis se revelaram como as pedras angulares da sua identidade artística, o cimento que fortaleceu a determinação de seguir carreira nas artes, transformando-as em um verdadeiro tesouro escondido no coração do Brasil. E, com cada passo dado, cada pincelada aplicada na tela da vida, Alexandre se aproximava mais e mais de si mesmo, revelando que estava sempre dentro, um artista fôlego. Alexandre Nero, o nome queimava-se na retina do mundo inteiro, como um brilhante sol nas Campinas paulistas, onde surgiu, como uma flor rara entre a maturidade e a inocência da juventude. Era ele, aquele homem que conquistou o país com sua força artística, seu dono de câmara e a carisma incrível que emanava do seu coração ao tocar no piano ou ao abrir os lábios para cantar. A maturidade artística de Alexandre não chegou por acaso. Era fruto da semente plantada na sua alma, desde a infância, em um ambiente carregado de música e teatro. Sua mãe, uma talentosa pianista que lhe transmitiu o amor pelas notas, e o pai, um apaixonado pelo teatro que levava a família ao palco, foram os pilares de sua formação. Aos olhos do público, Alexandre era um astro de cinema, com personagens tão relevantes quanto a Imperatriz Leopoldinense e Jorge, o herói do Brasil. Mas seu verdadeiro talento se manifestava com a mesma intensidade no cenário musical. Os seus discos, como uma obra-prima, misturavam poesia,
ritmo e um estilo próprio, que marcaram a história da música brasileira. A carreira de Alexandre foi uma jornada de luta e triunfo, mas nunca perdeu a essência de seu ser, mantendo-se fiel às raízes e ao Brasil, cultura em que vinha *start assista, que adorava e que o nutriu. Ele era verdadeiramente um artista do povo, uma espécie de cantor-mago que conseguia inspirar os corações dos brasileiros com suas composições e sua voz incomparável. Suas performances eram verdadeiros espetáculos, emocionais e magníficos, onde o público vivia intensidades inéditas. A música se tornava um veículo de comunhão entre ele e os presentes, onde a empatia e o carisma do artista eram palpáveis. Era como se o tempo parasse, e o mundo inteiro fosse reduzido àquele espaço, com Alexandre sendo o único ponto de luz. A vida de Alexandre foi marcada por momentos de glória e de dificuldades, mas ele sempre seguiu adiante, com a mesma determinação que caracterizava seu trabalho. Seus papéis em novelas como Império e Salve Jorge foram verdadeiros desafios, onde ele interpretou personagens complexos e contraditórios de forma espetacular, demonstrando sua habilidade atorralhante. Ele era uma espécie de guia, um modelo a ser seguido por todos que sonhamem com carreiras artísticas, prova de que o verdadeiro sucesso é alcançado através do trabalho duro e da paixão por seu ofício. Alexandre Nero foi um astro do nosso céu, cuja luz iluminou a vida de todos nós com sua arte, música e carisma incríveis, e que deixará um legado duradouro na história da cultura brasileira. O mundo se encerrou em redor dele, um universo em constante movimento onde o sol brilhava com intensidade sobre as serras cariocas e os rios de Minas corriam aos pés das montanhas. Alexandre Nero nasceu no meio desse cenário vibrante, que o marcaria para sempre, e começou a pintar suas primeiras obras em cores vivas e intensas, como a natureza que o criará. A arte de Alexandre era mais do que meramente visual, ela se expressava através de sua voz, seu corpo e sua alma. Ele se transformou em cada personagem, vivendo suas paixões e dilemas até o fim das telas. Suas performances eram uma sagração da vida, um tributo à força e coragem que ele encontrara dentro de si mesmo. No entanto, a vida não é sempre uma comédia, e Alexandre enfrentou seus próprios demônios internos, lutando contra os desafios da indústria artística brasileira e as pressões sociais que o cercavam. Ele aprendeu a valorizar a verdadeira entrega e coragem em seu trabalho, ensinando às gerações futuras que a arte é mais do que apenas um meio de sobrevivência. É uma forma de expressão vital, inata e indispensável. Alexandre Nero se tornou um símbolo da coragem e dedicação, sendo reverenciado por artistas de todas as idades e gerações. Ele foi capaz de criar um legado que vai além do palco e das telas, saindo da sua vida e entrando diretamente no coração de todos aqueles que o conhecem. E hoje, em cada ato, em cada pintura, em cada lembrete de sua presença,